Olá, paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um episódio Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Joyce. E hoje nós temos uma pessoa incrível. Eu comecei a conversar com ela e hoje eu tenho o prazer de falar que ela é minha amiga. Bem-vinda, Bia Mendes, tudo bem com você? Ai, meu Deus, tudo bem? Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, né? Eu acho que eu poderia estar em tantos lugares, mas o amor e a graça do Senhor me alcançou e eu tô aqui, né, pra testemunhar. Então, quero agradecer demais, gente, demais pelo convite. Ô, Bia, você é da Viver, né? Faz Isso. quanto tempo que você tá lá? Bom, eu tô desde os primeiros anos de vida da Alice, minha primeira filha, né? Fui pra Jesus pela dor, então estou lá há 9, 10 anos já, mas seguindo firmemente os caminhos do Senhor faz uns 5, 6 anos. Ah, que legal. Bia, então, olha só. Acho que ela já deu o pontapé inicial. Você tem 2 filhas, é isso? Conta um pouquinho da Alice pra gente, primeiro. Sim, a Alice foi o divisor de águas da minha vida, né? Eu falo que o Senhor colocou ela com um propósito gigantesco na minha vida, que foi me trazer essa maturidade. E ela foi, assim, o auge para me levar para os caminhos do Senhor, né? Então, foi totalmente uma história de dor, de um abandono ali, paterno, né? Por parte da paternidade da Alice. E aí, naquele sofrimento, eu fui para os caminhos do Senhor. Então, foi totalmente pela dor mesmo. Então, a Alice é esse divisor de águas na minha vida. Ah, você foi mãe jovem, 22 anos. nova ainda, né? Mas você tem vantagens, né? Há vantagens, mesmo que a gente não perceba logo de cara, mas há vantagens, né? Sim. E a Alice, sua companheira, para todas as ocasiões. Todas as ocasiões, minha parceiraça. E conta um pouquinho pra gente, então, da sua rotina familiar, como é que é hoje nós sabemos que você é casada, né, tem a Alice, né, antes da gente chegar na segunda parte aí da história, conta um pouquinho da tua rotina pra gente, como é que é seu dia a dia, você trabalha fora, não trabalha, como é que é a tua rotina? Existe todo um trabalhar do Senhor, né, Joyce, na minha vida. Eu sempre tive uma carreira e eu era apaixonada pela minha carreira, trabalhei com vendas. E me encontrei, então, em um estilo de vida trabalhando na Magras. Então, eu trabalhava com mulheres, direcionado na autoestima, nesse cuidado, e eu me encontrei nesse trabalho. E aí, até por um direcionamento de Deus, naquela questão, Senhor, eu quero te servir. Então, Deus me falou assim, filha, se realmente você quer me servir, vai servir dentro da sua casa. Porque o maior ministério que eu te dei, você não cuida. Nossa. Isso, foi bem chocante para mim e foi muito difícil largar minha carreira para poder vivenciar a minha casa como esposa, como mãe e como dona de casa, né? Eu nunca fui nenhuma dessas 3 etapas na minha vida. Sempre me dediquei muito fora e sempre quis ser alguém fora da minha casa, mas nunca dentro da minha casa. E aí o Senhor me levou para dentro da minha casa e aí ele foi me tratando, curando. E aí, depois de uma cura, no encontro com Deus, nós pedimos pela nossa filha, né? Nossa segunda filha. E aí, quando nasce Liz, nós entendemos o propósito do Senhor, né? Em alguns sentidos. No momento em que o Senhor me leva para casa para me restaurar, e aí vem Liz e eu falo, uau, se eu recebesse Liz em um outro momento da minha vida, eu não estaria pronta para receber essa bênção, né? Então, hoje, a minha rotina é bem perdida, meio bagunçada ainda, porque toda a minha vida era dedicada à rotina da Liz. Para quem conhece a Liz, né, sabe que a minha vida era totalmente dedicada a ela. Então, hoje, eu tô mais de frente e diante, né, aquilo que o Senhor tem para mim, buscando os propósitos dele, com toda essa semente que ele plantou através do propósito da Liz, e tô seguindo assim, um pouco perdida, mas também já me encaixando numa nova rotina. Já se encontrando, você já consegue Já ver consigo agora enxergar. qual é o caminho que você vai tomar nessa nova etapa da sua vida, né? Nesses ajustes que precisam Sim. ser feitos. Você falou uma coisa que eu achei interessante, você falou que, né, a Bia, de alguns anos atrás, né, de antes da Liz, ela não estaria apta, né, para receber a Liz, né? Exato. A gente entende que a Liz chegou quando ela tinha que chegar, né? Nem um tempo antes e nem um tempo depois, né? No Certo. tempo de Deus, né? Que é Exato. perfeito. E você disse que você pediu pela Liz, né? E a Liz chegou. Conta pra gente como é que foi esse pedido e como é que foi a chegada da Liz. Uau!
Eu tinha uma ferida muito grande dentro de mim, em questão do meu primeiro relacionamento. E essa ferida, ela não me permitia viver de forma intensa o meu novo relacionamento, o meu novo casamento. E eu tinha um grande medo do abandono, isso era fato. E aí eu imaginava assim, meu Deus, se eu tiver outra filha, eu vou ser abandonada. Então essa ferida, ela não me permitia viver uma nova maternidade. E aí nós passamos por um encontro com Deus, tanto eu quanto meu esposo. E Deus veio de uma forma assim muito intensa a tratar essa ferida dentro de mim. E aí, naquele momento daquele encontro com Deus, eu fui, assim, totalmente curada. Eu consegui pedir, assim, liberar perdão para toda aquela situação. E o Senhor me trouxe uma cena muito marcante, que me marcou e me machucou muito, que foi a saída da Alice nos meus braços da maternidade, sozinha. Num braço estava minha filha, nas outras as sacolas da maternidade e a minha mãe na porta me esperando. Então, naquele momento, eu consegui liberar com todas as minhas forças o perdão pro pai da minha filha. E aí, a partir daquele momento, foi uma coisa tão libertadora que eu consegui olhar pro meu marido com outros olhos. Eu olhei para ele com amor, com uma paixão, assim, avassaladora, que eu falei, uau, eu quero viver esse amor e eu quero ter a oportunidade de passar essa maternidade, essa segunda maternidade, de forma extraordinária na presença de Deus. E aí, nós ficamos 1 ano e meio tentando e esperando pela dona Liz. Tava difícil da bonita sair. E aí, nesse período, eu me frustrei, né? Eu tenho vários testemunhos para contar sobre isso, numa questão até de não celebrar, né, outras pessoas dentro de algumas gestações por conta da frustração de me perguntar o porquê com ela e não comigo. Eu também estou tentando, né? Por que que... Exatamente. Então, eu falava assim, Senhor, mas ela nem queria, né? Ela tá falando, nossa, eu não queria. E então, eu não consegui nem celebrar algumas outras pessoas por conta desse não gerar. E aí, eu nunca vou esquecer, porque nós fazíamos devocional todos os dias pela manhã na igreja com os nossos pastores. E teve um dia que foi muito nítido e específico uma oração que eu fiz. E o Espírito Santo me pediu para que eu entregasse tudo a Ele. Todos os meus sonhos. E aí eu comecei, ai, Senhor, eu sabe, não, eu te entrego o desejo de ter minha casa, de batalhar e ter minhas coisas. Eu te entrego. E aí o Espírito Santo falava, falta mais uma coisa. E aí eu não queria entregar o meu sonho de ser mãe pra Deus. Eu sabia. Você já sabia. Não é que tipo assim, fugiu. Não é que fugiu da mente. Não fugiu. Não. Você sabia. O Senhor, Ele queria de alguma forma que eu declarasse com palavras que eu estava entregando o meu sonho de ser mãe nas mãos dele. E aí saiu. Eu falei, olha, Senhor, tá tudo bem, então. Eu te entrego o meu sonho de ser mãe. E eu abro mão disso, porque se não for da tua vontade, amém, né? A tua vontade é maior que tudo. E aí, eu fui chorar no colo da minha pastora. Chorei no colo dela, assim, horrores. E aquele dia ela liberou uma palavra tão poderosa pra mim. E ela me deu um testemunho tão forte da bispa Geisa. E na outra semana, descubro que eu estava grávida. Nossa. E você ficou quanto tempo tentando? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Exatamente 1 ano e meio, né? Desde o encontro, até essa conversa com o Senhor e até descobrir que eu estava grávida. Deu exatamente esse tempo. Deu exatamente 1 ano e meio, assim. E aí eu falei assim, uau. Tudo que a minha pastora tinha falado, eu falei assim, uau. O Espírito Santo ministrou sobre a vida dela e ela me entregou aquela palavra para acalmar meu coração, porque Deus faria. De fato fez. E aí, então, você se descobriu grávida. Me descobri Como grávida. é que foi essa gestação? Como é que foi essa já mais madura, né? Sim. Curada de várias coisas, como você mesma contou, né? Como é que foi viver essa segunda gestação? E essa segunda gestação, esse segundo gerar, foi maravilhoso, assim. Foi muito além do que eu pensei, né? Minha primeira gestação, segundo mês, eu fui realmente abandonada. Fiquei sozinha.
E essa segunda gestação, eu tinha uma família para compartilhar. E aí a gente viveu de uma forma tão intensa e tão bonita, sabe? Que não dá nem para descrever em palavras, assim, tudo que nós vivemos. Realmente foi uma doce espera pela vida da Liz, né? Pela chegada dela. E existem, assim, alguns testemunhos dentro de gerar a Liz que nos frustrou um pouco. Porque o Senhor me entregou uma palavra e entregou a mesma palavra para o meu marido. E aí, foi o seguinte, nós estávamos conversando e eu falei assim pra ele, nossa, amor, eu tô tão firme no meu coração, é um menino, porque o Senhor me disse num devocional que ele é o filho da promessa e ele vai se chamar Israel. Israel. E aí o Jonathan também começou a conversar comigo, falou, cara, foi alguma coisa assim também, o Senhor falou comigo, é um homem. Nós batemos o martelo que era um menino. Só tinha nome de menino. E decoração de menino, roupa de menino, tudo de menino. Você já começou a comprar. Não, eu só pensava. Ah, tá. O Pinterest comia solto em casa. Era decoração o dia inteiro que a gente via, ia ser tudo de dinossauro, e nós já pensávamos na decoração, nos desenhos, tudo era menino. A festa de um ano já estava preparada, era dinossauro. Era tudo dinossauro, tudo dinossauro. E a gente tava nessa vibe das cores masculinas e tudo, tanto que eu fui fazer a sexagem tão confiante de 6 para 7 meses. Já adiantado, já em estado adiantado de gravidez. Exato, Porque eu você estava tava plenamente 100% confiante no que o Senhor tinha me dito. Tipo, eu só vou lá confirmar, vai, só pra deixar registrado. E ainda minha sogra que pegou bastante no meu pé, ela falou assim, Bia, você precisa ir confirmar, porque a gente precisa comprar as coisas, se planejar. E aí eu falei, ai, vamos. Aí até foi ela que me deu de presente, né, o valor da ultrassom, tudo. Aí chegamos lá na sala, o médico olhou e falou assim, gente, aqui tem um rachinho, é uma menina. Não, olha de novo. Meu marido, ele falou assim, a hora que nós saímos de lá de dentro, assim, totalmente frustrados, porque pra nós era um moleque, era um menino. Ele olhou pra mim e falou assim, amor, esse médico é doido. Nós vamos pagar outra ultrassom, porque olha lá o computador dele, aquele computador ainda, sabe, dos Uma anos telinha. 1900 e bolinha do dinossauro. Ele falou, não, ele deve ter visto errado. E eu fiquei muda, né? Nos encontramos com a minha sogra em Araraquara, numa loja de bebê. Aí você imagina, porque a minha cunhada engravidou no mesmo período que eu, 2 meses antes. E o dela era um menino, já estava confirmado. E ela sempre falava pra mim, eu vou ter um casal. Vai ser uma menina. E eu ficava dentro de mim assim, gente, não é uma menina? Será que ela não sabe o que Deus falou? E aí nós chegamos na loja, ela tava assim com uma roupa, ela é uma menina. Aí a gente, é uma menina. Aí ela percebeu que nós ficamos assim, chocados e sensibilizados com a notícia, né? Aí ela falou assim, eu acho que hoje não vai ver roupa nem nada, né? Aí, não quero. Aí nós voltamos pra casa ainda, raciocinando. Sim, eu passei por essa frustração. É doido dizer, mas eu passei por essa frustração também. Mas em questão da gestação, foi uma gestação muito tranquila, né? A gente sempre ouviu muito dos médicos o seguinte, nossa, que criança forte. Ela não parava de se mexer. Em todas as ultrassons, ela estava muito plena, forte, ela chutava o ultrassom. Então, o que nós ouvimos do corpo clínico em toda a gestação é a Liz é muito forte. A Liz é muito forte. Durante a gestação, não foi detectado nada. Nada. Vocês não souberam de nada até que a Liz realmente chegou até vocês, até que a Liz nasceu. Até então, ela era uma criança saudável durante toda a gestação. Durante toda a gestação, Joyce. Eu sempre ouvi do Senhor o seguinte, na minha gestação, o que me fez compreender muitas coisas depois do nascimento e até o dia do falecimento da nossa filha. Ele sempre me disse que ela era filha da promessa, né? E ele sempre me disse que essa criança não era minha, era dele. Então, era uma frase que ele sempre batia nas minhas orações, assim. Enquanto eu orava no meu ventre, o Senhor sempre me lembrava. Filha da promessa, essa filha não é sua, é minha. Na minha concepção de cristã, eu falava assim, uau, Senhor, com certeza é sua, ela vai ser levita na tua casa. Já estava declarando que ela ia ser uma cantora, né? E eu falava assim, não, Senhor, realmente ela é sua, ela vai ser levita na tua casa, ela já está nascendo num lar cristão, né? Glória a Deus.
Mas aí, quando Liz nasce, 1 hora depois do parto, aí nós temos a notícia, né? Da questão genética da nossa filha. E 1 semana depois veio cardiopatia e, consequentemente, a gente teve todos os outros diagnósticos durante a vida. Quando ela chegou, ela chorou normalmente, você conseguiu vê-la imediatamente. Todo o protocolo que a gente vê, né, em filmes e afins, né? Tudo isso aconteceu com vocês. Aconteceu. Tudo isso foi possível. Sim, foi possível. E assim, a hora que o médico, né? O médico, a hora que... Na minha concepção, não sei nem se é assim, tá? A hora que o médico tira, ele já deve notar alguma coisa de alguma diferença, né? De diferente, que nós não notamos, né? Porque, por exemplo, você falou uma coisa, né, muito interessante, né? Deus falava que era o filho da promessa e que era sua, era dele e não sua, né? E eu acho que a gente, como mãe, a gente jamais pensa num fim. A gente pensa exatamente o que você tá pensando. Ela vai, de repente, ser separada para uma missão, ela vai ser separada para um louvor, ela vai crescer e ela igual vai ter Samuel, né? Ana entregou Samuel, né? Isso, exatamente, né? Mas uma vida longa, né? Não uma vida um pouco mais curta, né? A hora que o médico chegou e deu todo esse diagnóstico pra vocês, o que você sentiu? Na realidade, logo quando a Liz nasce, hoje existe um novo protocolo, né? Diferente de 10 anos atrás, quando eu tive minha primeira filha, nós mulheres ficamos acordadas durante esse período e a gente acompanha tudo. Então, do nosso lado, já fica o pediatra e a enfermeira, que eles já pegam a nossa criança e já vão dar os primeiros atendimentos. Quando eles me trouxeram a Liz, eu vi que a Liz era diferente, mas na minha cabeça não rolou nada demais, né? Eu vi que ela tinha um rostinho diferente, uns olhinhos mais inchados, diferente do que eu tinha visto na minha primeira gestação, da Alice. Quando eu observei o primeiro atendimento do pediatra com a enfermeira, eu entendi que tinha alguma coisa. Pelo fato de que eles trocaram olhares diferente. Um olhou pro outro e ele ficava assim, firmando assim pra ela e ela confirmando assim com o olhar, com a cabeça, e aspirou bastante ela. Tanto que meu marido ele ficou super preocupado na hora, né? Porque aspirou bastante pra ela poder chorar e tal. Então, naquele momento, eu percebi assim, poxa, será que é só essa aspiração? Será o que está acontecendo? A Liz vem para os nossos braços, né? Eu faço ali a primeira amamentação, depois na sala de recuperação, e nós subimos para o quarto. Quando a gente sobe para o quarto, foi muito rápido. Eles só esperaram a minha sogra e a minha irmã, que acompanharam do lado de fora o parto, irem embora. E foi muito rápido. Elas saíram e aí a enfermeira entrou. Ela falou assim, Bia, eu vou levar a bebê porque o médico quer fazer novas avaliações nela, quer ver se tá tudo bem e tal. E ela levou. Só que, gente, demorou muito. Demorou muito. E eu falava pro Jonathan, amor, tá demorando demais. Será que tá acontecendo alguma coisa? Né? Será que eles deixaram ela lá? Será que, né, tá tudo bem? E aí, de repente, entra, né, a enfermeira com a minha filha nos braços e o médico, ele encosta na parede de uma forma que eu entendi que ele queria criar um ambiente agradável para dar uma notícia. Contar alguma coisa. Exato. Tanto que no momento em que ele encostou na parede, como, né, se tivesse ele curtindo alguma coisa, aí ele já começou de uma forma extremamente que me marcou. E eu acho que hoje, né, os profissionais de saúde, para dar uma notícia dessa para nós pais, deveria de ter um pouco de sensibilidade, né? Porque o doutor já começou da seguinte forma: eu não tenho uma notícia boa para dar para vocês. O chão abre, né? Meu chão abriu, Fer, que eu não escutei mais nada. Eu chorava de gritar. Porque, na realidade, eu pensei assim, pronto. Minha filha nasceu com algum problema muito sério, ela vai morrer. Eu não vou levar nem pra casa. Não vou levar nem pra casa, o que tá acontecendo? E eu comecei a chorar desesperadamente. E aí, o Jonathan ficou todo o tempo do meu lado. E aí, eu escutei aquela notícia, comecei a gritar. Ele falou assim, eles têm síndrome de Down. Aí, eu comecei a gritar, chorar. E aí, na realidade, quando, né, eu me deparo com a minha filha nos meus braços, né, a hora que o médico e a enfermeira se retiram da sala ali, eu pego ela, falo pro Jonathan, pega ela, amor, me dá ela aqui, eu começo a olhar para os olhos dela, eu entendo hoje que, tipo, a falta de informação sobre a condição genética, né,
ela não nos permitiu vivenciar isso, né? Essa falta de informação. Então, ela gerou um preconceito sobre aquele assunto. E esse diagnóstico não tinha como diagnosticar ela de alguma forma na gestação? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque hoje a medicina ela evoluiu de tal forma, e assim, complementando a pergunta da Fer, essa forma de diagnosticar, me perdoa, mas eu sou leiga nisso, não entendo, essa forma de diagnosticar é algo que os médicos orientam todas as mães a fazer ou não? Como é que isso funciona? Tá. Hoje, conversando e conhecendo outras mães com crianças com síndromes variadas, nós entendemos hoje que o profissional ginecologista, obstetra, eles não querem falar sobre. Um exemplo, eu passei a minha gestação toda pedindo exames. E as pessoas que faziam ultrassom sempre me diziam que estava tudo ok, tudo bem. Então, nós não descobrimos nada, exatamente nada. Não tinha nem a desconfiança. Não. Mas tem como diagnosticar. Tem como diagnosticar através de um exame que eles verificam a translucência nucal, porque a síndrome de Down tem a translucência nucal mais curta. E esse é um exame invasivo, que apresenta algum risco para o bebê ou não? Esse exame de ultrassom, ele não apresenta nenhum risco. Tá, esse que mede o tamanho da medula, é isso? Mede... Da translucência nucal. Essa tá. parte de trás aqui, que Não da síndrome de Down é mais curtinha. Esse não apresenta risco. Vê por imagem, é isso? Exato. Ver Tá. por imagem não apresenta risco. Mas tem um outro exame um pouco mais invasivo, que até foi o que o pediatra da minha filha falou depois, quando nasceu, que a gente foi questionar tudo isso. Ele falou assim, olha, Bia, tinha um exame mais invasivo para ser feito, mas não mudaria nada. E aquilo me calou, porque realmente não ia mudar nada. Você amou Curto e do grosso, mesmo né? jeito, né? De fato. Desse jeito, né? É que assim, a gente pensa, eu não sei se porventura isso te ocorreu, na questão assim, de eu iria me preparar, né? Eu iria aprender sobre, eu iria ler sobre o assunto, eu iria procurar profissionais. Nesse sentido, talvez só. Mas é lógico que não mudaria. Preparar o sente. ambiente, né? Isso, Preparar o ambiente. preparar, às vezes, os nossos pais que são mais velhos e não entendem as coisas da forma como nós entendemos, né? Então, olha, pode ser que seja isso, pode ser que seja assim, né? Esse tipo de coisa. Não que a gente ia amar menos ou amar mais. Não. Exato. Só pra se preparar, né? Nesse sentido, talvez, né? Porque a medicina hoje tem tantos recursos, né? E assim, a gente entende que o profissional, ele estuda para que ele consiga, mesmo que num exame de imagem, ver alguma coisa atípica. Ele pode, obviamente, não conseguir diagnosticar, mas perceber alguma coisa de diferente. Sim, no final de tudo, né, eu compreendo que o senhor guardou esse momento mesmo. Que foi uma coisa, assim, que tinha que ser dessa forma. Você Tinha acha que ser foi dessa opção forma. do médico não falar pra você? Eu acredito que não. Porque a médica cardiologista que pegou o caso da Liz depois, ela falou assim, Bia, a questão da condição genética, ok, tudo bem, não vê, né? Mas e a cardiopatia grave que a Liz tinha? Ainda no ventre. Daria já para ter uma noção. Porque a Liz já poderia ter nascido num hospital especializado em questão da cardiopatia que ela tem, que ela tinha, né, no caso. Qual era essa cardiopatia, Bia? O que era isso, assim? Ela tinha um defeito de septo atrioventricular, aí ela tinha CIA e CIV, que são os furos. Então, quando a Liz fez a cirurgia cardíaca, ela fez basicamente uma reconstrução cardíaca. Porque toda a questão dos batimentos e da má formação do coração dela, eles sobrecarregavam os pulmões de sangue, né? O que dificultava a respiração. E aí, essa questão já trazia tantos outros males, como as bifurcações, a questão de não conseguir mamar, né? Porque ela não tinha aquela respirada legal para mamar, então ela engasgava muito. E aí, a dificuldade também de ganhar peso, porque ela tinha que se esforçar muito para respirar, para fazer o movimento da respiração, para mamar, para tudo. Tudo na vida dela era como se ela estivesse correndo. Porque quando a gente corre, automaticamente o coração trabalha mais e o pulmão trabalha mais. E a Liz era a mesma coisa.
Ela toda deitadinha, toda ali no cantinho dela, mas é como se ela estivesse correndo uma maratona. Ela vivia 100% cansada. Ô, Bia, e deixa eu te perguntar, você falou assim que os médicos ficaram um bom tempo lá diagnosticando ela, né? Esse segundo diagnóstico, você já soube também no mesmo dia ou não? Não, eu não soube no mesmo dia. Eu só soube da condição genética da Liz. Aí nós recebemos alta no sábado. Nunca vou esquecer disso. No tempo que seria devido. Isso, no Tá. tempo que seria devido. Uhum. A questão da trissomia do 21, ela já traz consigo a probabilidade grande da cardiopatia. Então, já é algo que os médicos já fazem esses exames para descartar todas essas possibilidades. O doutor que pegou ela, né, o pediatra que pegou ela, falou, olha, eu fiz aqui todo o processo de escuta do coração e para mim tá tudo ok. Não tem problema nenhum. Então, eu vou liberar da alta para vocês e tá tudo certo. Saímos no sábado. Aí, deu segunda-feira, no domingo, ali estava parecendo um Simpson. Ela tava amarela. Mas ela conseguia mamar, tudo. Com muita dificuldade, sabe? Cansadinha. Muito cansada. A gente via que não tava normal. A gente tinha, assim, uma preocupação extrema por conta de tudo. Eu não sou de pesquisar, mas o meu marido é. Ele é o Mr. Google da vida. Ele pesquisou tudo, ele sabia de tudo. E ele falava, ai, amor, mas isso e aquilo. Então, ele ficou com a cabeça, assim, né? Desse tamanho, com tanta informação. Mas aí no domingo a Liz pega uma icterícia gravíssima, num nível hard, ela fica amarela igual um Simpson. Na segunda-feira, levei no consultório do pediatra. De repente ela ficou amarela. Do nada, porque a gente recebeu alta no sábado e no domingo à noite, assim, à tarde, ela tava Você muito já tinha amarela. percebido. Muito amarela. E aí eu levei na segunda, aí a gente recebe a primeira voz de internação, que aí o doutor João, ele falou... Leva essa menina, porque a icterícia é gravíssimo e no nível que tá aqui, vou pedir um exame de sangue para confirmar, mas é muito perigoso. E aí nós encaramos a nossa primeira internação já, né, no terceiro, quarto dia de vida da dona Liz, né? E aí, lá, a doutora Maria Silvia, ela tava de férias. Não sei se ela estava de férias ou se ela tinha pego Covid ou dengue, uma coisa assim, mas ela estava afastada. E ela é a única que faz o bendito do ecocardiograma. Aí o doutor João falou assim, Bia, permanece aqui, eu vou deixar a Liz internada durante uma semana, ela vai tomar banho de luz uma semana pra gente acabar com essa icterícia. E na outra segunda, nós já fazemos o ecocardiograma, porque nós precisamos descartar com um exame que ela não tem cardiopatia. Aí eu falei, ai, amém, mas é só também para confirmar o que o médico já falou, que ela não tem, né, que tá tudo tranquilo. E aí as nossas orações já começaram a ficar em cima disso, dessa bendita cardiopatia. Chega na segunda-feira, a Liz está bem da icterícia, curada 100%, fazemos os exames do ecocardiograma. Demorou demais, vocês não têm noção. Como eu nunca tinha feito, achei que era normal. Mas, na verdade, ela Não. tava vasculhando. Isso no Exato. hospital de Matão. Isso tudo aqui no hospital de Matão, né? E aí ela olhou pra mim na hora que terminou, depois assim, ó, foi um tempo hard. E ela olhou pra mim e ela falou assim, eu vou imprimir agora esse exame e você vai subir correndo para o pediatra da Liz. Ela precisa urgente de um encaminhamento para o cardiologista. A cardiopatia dela é grave. São várias alterações. E aí eu subi pro quarto com a enfermeira já chorando. E aí a enfermeira, nossa, eu já tava meio que ciente porque ela não demora tanto desse jeito. E ela foi tentando me acalmar. Chegamos no quarto, já fiz minhas malas, as bolsas. Já ligaram pro médico para me dar alta, para assinar alta. E aí eu vou, com a Liz, já direto do hospital pro consultório médico. Cheguei lá. Aí nós entramos na sala, a minha sogra sempre acompanhou a gente, assim, em todos os momentos, né? Entrou nós três. E aí o doutor João olha, e aí ele não falava nada, e ele ficava olhando aqueles exames. Eu falava, meu Deus, esse homem não vai falar nada. Eu falei, doutor, e aí? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Bia, a questão é que não é um problema, são vários problemas. Nossa. É grave. Aí ele falou, vou te internar de novo. E aí vai nós de Volta novo você pro como hospital, porque aí ali já tinha que ficar monitorada para acompanhar todos esses batimentos e tudo mais.
E nós voltamos, né, pra lá. E aí, então, depois de quase 2 semanas, naquela espera árdua, nós conseguimos um hospital referência, né? E eu vi todo o trabalhar do Dr. João nesse momento, o quanto ele se dedicou para dar o melhor para nossa filha, o melhor encaminhamento. Ele já tinha falado que os melhores hospitais eram o de São Paulo, o de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto. E aí ele falou, não, Bia, a gente vai conseguir de Rio Preto, porque lá é referência com criança. E um dia eu me lembro de passar de frente da sala dos médicos e ele lá ficou horas tentando e ele conseguiu. E aí nós fomos encaminhadas para lá. E você foi no mesmo dia, ou não? Acabou não sendo no mesmo dia, porque a Liz tinha uma vaga direto para a UTI da cardiologia. E como chegou uma criança num estado mais grave no hospital, eles pegaram aquela criança. Aí eu tive que receber a notícia que a minha filha não ia naquele dia. Aí nós tivemos que esperar a fila de novo durante mais 3 dias. No hospital? No hospital aqui de Matão. Monitorada, assistida aqui, mas no hospital. No hospital. Todo o tempo no hospital. Esses primeiros dias, esse primeiro mês, porque a Lisa ainda estava o quê? 15 dias? A partir do quinto, assim, do terceiro dia já ficamos internadas. Quando foi que você teve a oportunidade de levar ela para casa, nesse primeiro momento aí? Depois de quanto tempo já que você teve a oportunidade de, tipo assim, mãe, ó, vai embora para casa, agora a gente já sabe, esse daqui é o protocolo. Quando foi isso? Foi dentro praticamente de 1 mês. 1 mês, assim. Que aí eu vivi Deus, eu e ela dentro daquele hospital. 24 horas. 24 horas daquele isolamento, né? O Senhor me isolou ali naquele lugar para vir tratar muita coisa. E como é que fica o coração de mãe? Porque eu imagino que a Liz deve ter sido furada de tudo quanto é jeito, apertada de tudo quanto é jeito, num momento em que tudo que a gente quer é sentir o cheirinho deles, é trocar a fraldinha, é ninar no colo. Como é que é isso? Foi, assim, extremamente sofrido, né? No 5º dia de vida da Liz, eu até tenho uma foto de, assim, 5 enfermeiros segurando a bichinha, porque com 5 dias ela já deu trabalho. E aí, furaram 7 veias da Liz. Por conta da icterícia, ficava mais difícil ainda de achar a veia, né? E aí não achavam a veia dessa menina para fazer esses exames, assim, foi um transtorno. A minha mãe esteve comigo nesse dia. Foi um dia, assim, extremamente infeliz, assim, da minha vida. Mas, em tudo, no momento em que eu consegui me acalmar, depois de tanto gritar, porque eu gritava e eu só sabia falar pra minha mãe, eu não vou suportar ver minha filha sofrer desse jeito. Eu não vou suportar. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. A senhora precisa me ajudar, eu não vou conseguir. E aí, naquele momento, ela me sentou, ela chorava. E aí ela falava, filha, calma, filha, pelo amor de Deus. E ela chorava, e eu chorava, e gritava. Até que, então, foi nítido, assim, o falar do Senhor pra mim. Filha, você lembra quando você me pediu pra ser minha amiga? Aí eu falei, meu Deus, eu lembro. Ele falou assim, eu tô compartilhando as feridas do meu coração com você. Quando meu filho morreu naquela cruz pra dar salvação pra você, eu permaneci em silêncio. E aí, quando Deus veio e me falou aquela frase, foi o momento em que eu acalmei meu coração. E eu soube que Deus estava no controle de tudo. E eu precisava, eu falava assim, meu Deus, o que é esse sofrimento perto da crucificação do meu amado? E aí, naquele momento, assim, eu tive aquela certeza. E aí, eu me acalmei, eu me calei diante daquilo. E eu só agradeci. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigada, porque realmente isso não é nada. E aí eu agradeci a Deus por Ele ter compartilhado a ferida do coração dele comigo. E aquilo ali, sabe, me acalmou. Mas não foram dias fáceis. Mas em comparação, a gente vai chegar nesse ponto, eu sei, mas em comparação do 5º dia de vida da Liz, com 7 furadas no corpo, com o momento que eu me deparei com a equipe médica dizendo que eu precisava escolher se a minha filha ia morrer com dor ou sem dor, já não houve mais choro, sabe? Era uma certeza tão fiel dentro do meu coração, era uma paz que exigia tanto, assim, todo o entendimento,
Mas a gente vai chegar nessa parte. Depois, então, que você foi para esse hospital, é referência ali em São José do Rio Preto, é isso? Aí, imagino que foram feitos zilhões de exame, né? Muitas coisas aconteceram, né? Aí fecharam um diagnóstico, foi isso? Fecharam um diagnóstico, te falaram... Como é que foi essa parte? Para você conseguir voltar embora para casa com a Liz? Como é que foi essa primeira leva, assim, de tudo que você descobriu? Porque aí eu acho que lá eles esmiuçaram e te falaram absolutamente tudo, né? Me desculpa pela pergunta, mas eu vou perguntar. Nesse momento, é discutida expectativa de vida? Sim, lá foi me dito tudo, né? Na realidade, foi uma carta aberta mesmo da médica para nós. Só que, como a trissomia do 21 hoje, ela já puxa a questão da cardiopatia, e é uma cardiopatia perante outras cardiopatias mais fácil de ser corrigida, nos deram expectativa de vida normal para Liz, como qualquer outra criança. Corrigida, tranquilo, né? Vida que segue. Vida que segue. Só que a questão da Liz foi o quê? Ela puxou tudo que a trissomia do 21 poderia ter, não só a cardiopatia. Né? Só que nós não descobrimos nesse momento. Era a cardiopatia em si. Era isso que vocês estavam discutindo naquele momento. Exato. Naquele momento era a cardiopatia. Então, a médica até desenhou para nós o coração. Ela explicou como que era o coração da Liz. Ela falou tudo. E depois dessa análise, desse fechamento de diagnóstico, nós voltamos para casa. Porque ela falou, Bia, vida normal em casa, a Liz está saturando 100%. A gente vai aguardar até 6 a 8 meses para a Liz poder operar, que é o período de vida mais tranquilo para ser operado. Então, nós voltamos para casa para aguardar esse tempo. Com o coração mais calmo. Com o coração mais calmo. Depois de ter conversado com a equipe médica e ter perguntado tudo, né? Aí a gente voltou com o coração mais calmo. E aí, nesse meio tempo, a Liz era acompanhada no ambulatório da cidade de São José do Rio Preto por uma médica cardiologista especialista na síndrome de Down. Periodicamente, você voltava para lá. Exato. De 15 em 15, às vezes toda semana ela queria ver a Liz, então nós estávamos sempre lá na cidade junto com ela. Aí, para nós voltarmos, aí teve toda uma outra história. Talvez seja essa história que eu vou perguntar. É uma história agora. Ou é um susto, né? Porque... a gente bem sabe, né, que tratamentos de saúde no nosso país são muito caros, né? Quando a gente fala de tratamentos, não é diferente, não é essa a palavra, mas daquilo que foge do convencional, não sei. Como é que era essa questão financeira para vocês? Era tranquilo? O convênio cobria tudo? Vocês tinham convênio? Como é que funcionava isso? Uau! Se você não quiser responder, você fala, porque o Dani corta, tá? Não. É só você falar, tá? Essa pergunta, Joyce, ela é fantástica, porque agora entra a provisão e a bondade de Deus na nossa vida. Eu e o Jonathan, consequentemente, abandonamos tudo, né? O Jonathan também, depois de um certo período, ele também abandonou o trabalho. E aí veio servir de forma integral na nossa igreja. Então, o Jonathan trabalha com as mídias da nossa igreja e ele vive de forma integral na nossa igreja, né? Então, a gente tem uma questão financeira muito limitada. E quando Liz nasce, a primeira coisa que o Jonathan olha para mim e ele me diz é: nós faremos de tudo para dar qualidade de vida para nossa filha. E aquela frase ficou marcada, assim, na minha vida, que nós depois, né, fomos glória lembrar. A Deus, eu tenho um homem. Provedor. Mas existe um homem acima de todo homem, que, né, é o dono do ouro, da prata. E aí veio Dona Liz com todas essas questões e a gente começou a pesquisar. A gente sabia que todas as terapias eram muito caras e ela precisaria fazer isso de uma forma recorrente, várias vezes na semana. E aí, e aí, como que nós vamos fazer? Os tratamentos médicos, porque ela demandava de muitos acompanhamentos, a gente também tinha muita dúvida, queria passar em vários profissionais. Mesmo porque até eu acredito que a cidade nem esteja preparada, né? Imagino eu, né? Infelizmente, a cidade não está preparada. Nós fomos atrás de um convênio, assim, que logo que a Liz nasceu, que eu recebi alta, nós fomos atrás de um convênio. A pessoa do próprio convênio... Ela me disse assim: Bia,
o nosso convênio não vai atender as necessidades da Alice. E aí eu procuro um segundo convênio que me disse a mesma coisa. E ali foi o primeiro preconceito com a questão da condição genética da minha filha que eu me deparei. Eu chorei muito. Eu falei, e agora? O que eu faço? E aí eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer com essa menina, meu Deus? E eu preciso disso, e eu preciso disso. E aí foram se levantando uns irmãos da igreja, que aí nos ajudaram com uma questão das terapias dela durante 6 meses. Aí a Liz demandava de um leite especial, porque aí depois, né, logo no primeiro mês de vida, pro segundo ela já saiu do peito, porque aí não estava ganhando peso, aí ela estava engasgando muito, era uma consequência de coisas, aí ela já passa para leite especial. E Deus foi suprindo tudo. Deus foi suprindo tudo. Eu lembro de um dia que a Liz acabou o leitinho dela e a lata de 400 gramas custava R$160 a lata. E era de 3 em 3 dias que aquela lata já tinha que comprar uma nova. E eu não me lembro, assim, de ter comprado uma lata. Mas eu lembro que a Alice se alimentou de manhã e aí eu falei, Senhor, meu Deus, o que eu vou dar pra essa menina? E ela já tava com leitinho pela sonda, né? Fazendo alimentação pela sonda. E aí eu nunca vou me esquecer que a minha amiga buzina na frente de casa e ela me desce com 11 latas de leite. Nossa. Do leitinho especial. Do leitinho especial. Quando o Jonathan olha pra aquilo, ele fala, uau, aqui deve ter uns 2.000 pra mais reais. E o tempo todo, sabe, Joyce? A gente provou, assim, da provisão de Deus, assim, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A Liz, ela sempre teve tudo que ela precisou. Tudo, tudo. A melhor terapeuta, a melhor profissional de fonoaudióloga. Ela foi muito bem atendida. E em questão de médicos, quando Deus nos leva para São José do Rio Preto, lá no HCM, era o melhor lugar para ela se estar. Tinham todas as especialidades e a Liz foi assistida, assim, de uma forma que nem o particular da nossa cidade atende o SUS igual atende lá. Não tinha comparação, não tinha com que equiparar. Não tinha comparação, desde estrutura até profissional. O Bia, e você falou assim que ela tava com a sondinha, né? Ela ficou com a sondinha, colocou a sondinha com quantos meses? Ela colocou a sonda com 2 meses de vida, Fer, por conta dela não ganhar o peso antes da cirurgia cardíaca, que também foi assim, né? A Liz era para operar com 6 ou 8 meses de vida. Só que a Liz não aguentou chegar nesse período. Ela contraiu uma desnutrição severíssima. E aqui na nossa cidade, ela foi diagnosticada de uma forma errada. Ela foi diagnosticada com pneumonia. E tratando assim. Só que já fazia quase 1 mês e meio essa menina não melhorava. Ela tinha febre todos os dias. E um dia, quando nós fomos e o médico comparou os raios-x, e ele falou assim, eu acho que é uma pneumonia bacteriana, vamos mudar para um antibiótico mais forte. Para essa finalidade. Exato, porque deve ser resistente o que a Liz tem. Saindo da consulta, meu marido olhou para mim e falou assim, amor, você confia? Eu falei, não. Você vai comprar o remédio? Não. E isso porque ela tava tendo febre todos os dias. Já fazia 1 mês já, Fer. 1 mês de febre sem cessar. E ela tava definhando. Ela já era magrinha, né? Debilitada. E aí ela tava definhando. E numa madrugada dessa, depois desse diagnóstico do médico, né? Errado, 3 horas da manhã, eu me lembro muito bem, assim, dos olhinhos dela olhando pra mim, tipo assim, mãe, me socorre, pelo amor de Deus. E aí eu olhei pro Jonathan e falei assim, amor, nós vamos para São José do Rio Preto agora. Só que pra Liz entrar dentro do hospital tem todo um protocolo. Eu não posso chegar assim. Simplesmente estou aqui. Cheguei. É via cross, é mandado. Não é dessa forma. Nem mais que a gente era SUS, não tinha nem como. E aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos. Se não atender a gente, eu vou ficar lá naquele estacionamento do lado de algum carro importado, que eu vou saber que é de algum médico, e eles vão me atender, impossível. E nós chegamos na cidade, e aí foi. E aí a gente chega lá, ai, não tem como, mãe, a gente te atender. E eu com a minha filha no braço chorando, Alice morrendo lá, com febre. Ele falou assim, olha, existe uma porta que nós podemos fazer, mas precisa ser mediante a autorização dos médicos. Eu falei, eu não saio daqui com a minha filha sem atendimento. Você precisa me ajudar, pelo amor de Deus? Aí vem a enfermeira, Bia, a gente vai fazer um primeiro atendimento, vai entender o caso dela. Se os médicos aceitarem, vocês entram.
E aí eu já comecei minha oração, que eu já vim orando eu já fui orando desde aqui até lá. E aí a gente chega lá, os médicos pegam o caso da minha filha e nós entramos pra dentro. E aí eles já diagnosticam ela na hora que ela já tava com uma desnutrição, assim, num grau extremo. E aí a Liz é internada com 2 meses e pouquinho, quase para 3 meses. Você mal havia acabado de voltar de lá da primeira vez. Sim, era sobre isso. E aí nós entramos e ficamos internadas. Foi a internação mais longa que a Liz fez. Foi 3 meses de internação. Que aí, no caso, ela chegou, nós tratamos a desnutrição ali, a desnutrição não, a questão da desidratação dela. E aí a médica já falou, vamos internar já no setor da cardiopatia, porque eu tô vendo aqui que a Liz não vai aguentar chegar nos 6 meses de vida para fazer essa operação. Vamos operar. Já vamos operar. E aí Liz sobe, faz o tratamento, foi super rápido, porque aí hidratou muito rápido ela, né, com todos os remédios, toda a questão de protocolo de hidratação. Mas aí a Liz começou a ter outras complicações, que aí começou a vir as complicações do coração. A cirurgia ainda não havia acontecido. Não. Estava havendo um tratamento para acontecer. Exatamente. Estava no meio do tratamento dessa hidratação, de estar ali restaurando o que tinha nela. E nesse meio tempo ali, quando ela foi curada, eles nem liberaram a gente pelo fato que aí começou a haver as complicações do coração. Que aí o coração não ia aguentar chegar com 6 meses e nós precisaríamos operar a Liz. Aí entra a sonda. Isso. Aí, assim, exames de ponta, né, com equipamentos, assim, de outro mundo e uma equipe fantástica, né, não tenho o que falar de lá. Mas aí, com 2 meses, entra a sonda na Liz. Aí vem a sonda e ela usou a sondinha mais de 1 ano de vida dela. Mais de 1 ano. Assim, é óbvio, né, que não deixa de ser uma situação triste, mas a gente consegue ver o cuidado de Deus, né? Eu, fora da situação, consegui ver. Imagino você vivendo a situação, né? Todo esse diagnóstico da piora, né, do coraçãozinho dela, ela já estava no lugar onde ela precisava estar. Exatamente. E aí você não Joyce. saiu de lá, já foi feita a operação. Aí nós permanecemos lá, porque até então a doutora Natália, cardiologista da Liz, ela queria que a Liz ganhasse peso para voltar para casa. Mas a dificuldade em ganhar peso permaneceu ela hospitalizada. Em uma das noites, a Liz teve uma piora respiratória e ela parou de respirar nos meus braços, era de madrugada. Você podia dormir com ela no seu colo. Sim. Nós estávamos na enfermaria e a enfermaria nos possibilitava esse contato com o nosso filho. E aí a Liz teve essa parada respiratória, foi terrível, mas foi muito rápido, né? Assim, já subiu a equipe tática da UTI da cardiologia para dar o primeiro atendimento, para estabilizar a Liz e, consequentemente, na madrugada, nós nos mudamos para UTI. Que hoje, para mim, não é uma palavra pesada, porque eu entendo que essa unidade, né, de terapia intensiva é a salvação dos nossos filhos. Não é um lugar ruim, é um mãe, lugar de cuidado. Exatamente, um cuidado totalmente intensivo. E aí nós descemos para UTI, e aí lá a Liz é acompanhada de perto, e aí ela realizou a cirurgia do coraçãozinho dela ali, depois de algumas semanas, né? Os médicos viram que realmente ela não ia ganhar peso. E aí estava tudo em cima da cardiopatia. Então, se corrigirmos a cardiopatia, todos os problemas da Liz vão melhorar. Então, porque vamos corrigir. Essa era a questão. Esse era o X da questão. Então, vamos operar coração, Bia, depois vida normal, como toda criança com síndrome de Down. E ok. E aí, Liz veio operar, a cirurgia dela foi maravilhosamente bem. Todos os ecos que nós fizemos depois, todos os médicos falavam a mesma coisa. Meu Deus, o doutor fez uma cirurgia plástica nesse coração maravilhoso, o coração dela tá ótimo, 100%. Mas 3 meses depois, vocês conseguiram voltar. voltamos Pegou tudo as pra tuas casa. coisas,
E tipo assim, agora a gente só vai acompanhar. Vida Essa era a normal. história. Vida Só vamos normal. olhar aqui, vem aqui cada 15 dias, um mês, e você vai ver, ela vai se recuperar. Exatamente. Você saiu de lá com algo parecido com isso. Sim, sim. Vida E- normal. E quando, assim, depois de quanto tempo você descobriu que não ia ser bem assim, desse jeitinho? Quando nós saímos de Alta, viemos para a cidade, né? Voltamos para Matão. Nós continuamos acompanhando semanalmente lá em São José do Rio Preto. Ali estaria, tá por volta do que agora? Uns 5 meses, mais ou menos? Uns 5 meses. Uhum. Por volta de uns 5 meses. E aí nós percebemos que o coração não era o X da questão. E essa Alice patinava no peso e nós tentávamos tirar essa sonda e ganha peso e não pode tirar essa sonda. E aí vieram muitas internações. Então nós passávamos assim, Joyce, 1 semana em casa, 3 semanas internada. 2 semanas em casa, 3 semanas internadas. Então foi 1 ano e meio de vida de Liz mais hospitalizado do que em casa. Então assim, praticamente foi 1 ano de internação. Se for juntar tudo, é praticamente isso. Até mais. Porque praticamente toda a vida da Alice foi dentro de um hospital. E aí, depois, o que foi que vocês começaram a descobrir depois que vocês viram que a operação, né, do coraçãozinho dela não surtiu o efeito que vocês imaginavam que iria surtir? O que os médicos começaram a investigar depois disso? Uma desnutrição crônica gravíssima. Ah, tá. Aquela desnutrição que começou lá antes da cirurgia, ela persistiu. Ela talvez tenha dado uma mascarada? Seria alguma coisa desse gênero? Seria isso? Exatamente. E aí depois ela voltou e voltou com mais força ou não? Na realidade, Joyce, ela nunca saiu. Tá. Ela sempre esteve ali. A nossa questão de ponto X e solução seria a correção da cardiopatia, que não faria ela ficar tão cansada. Então, ela seria uma criança normal na respiração, na hora da alimentação. Então, não gastaria tantas calorias, vamos colocar assim. Então, ela ganharia peso, consequentemente. E ela estava tomando um leite especial hipercalórico. Exatamente. Exatamente. Pra isso. Exatamente para isso. E a sonda permaneceu pelo fato de não sugar, não engolir, não fazer o processo da digestão, para que o corpo não perdesse caloria nesse processo para engordar. Pra, tipo assim, poupar o corpo o De máximo todas possível. as formas possíveis. Tanto que a Alice ficou um período muito grande sem terapia nenhuma. Porque os médicos diziam, nada de terapia. Agora não. Não, ela tem que ganhar peso. Então, a Alice ficou um período muito grande da vida dela internada e sem terapia. Porque ela não podia gastar caloria de forma alguma. Você tinha etapas, né? Cada etapa você tinha que se preocupar com... Você tinha um foco. Agora você tá vivendo a etapa de que zero terapia, mãe. E eu imagino que seu marido deve ter continuado pesquisando e sabendo, ó, agora ela tem que estar fazendo a terapia X. Ó, agora ela deveria estar fazendo tal coisa. E tudo isso, porque a informação tá aí, né? Basta a gente abrir a internet, né? E aí, assim, nesse período você tava aqui na cidade. Depois, quando você descobriu novamente ela não estava internada, vocês estavam em casa quando veio novamente a notícia de que essa desnutrição crônica, ela havia voltado. Vocês estavam aqui já. Nós fomos para São José do Rio Preto, depois da cirurgia do coração, por conta de algumas questões, e a médica decidiu internar. Então, internamos de novo. Na internação, nós descobrimos que essa desnutrição, ela perdurou por algum motivo. Nesse ano, em janeiro desse ano, nós... Agora, Isso. 25. Nesse ano, né, agora de 2025, em janeiro, a Alice fez uma internação específica para poder entender o diagnóstico de onde estava vindo essa desnutrição. Eles fizeram um mapeamento. Exatamente. Por quê? O ano passado, todas as internações dela era porque ela ficava muito baixo peso. Então, tudo que Liz contraísse podia matar ela a qualquer momento, por conta do baixo peso e da imunidade dela, que sempre foi muito frágil. Então, quando nós pesávamos a Liz no momento da consulta, a médica já dava voz de internação. Qualquer grama para ela era muito. Então, eu recebi alta na sexta, a médica pedia para ver a Liz na segunda.
Os 400 gramas que ela ganhou, ela perdia 600 gramas. Na segunda voltava a médica, Bia, vamos Tem que internar. Então, a gente viveu assim. 3 semanas e vinha 3 dias, no retorno a médica internava. Por conta da desnutrição. Porque ela não ganhava peso e ela perdia o peso de uma forma que não tinha explicação. E aí, no começo desse ano, como a Alice tinha uma dificuldade muito grande de evacuação, que nós tivemos, assim, um problema seríssimo com ela nisso, nós precisávamos auxiliar a nossa filha para evacuar. A Alice ficava de 7 a 10 dias sem evacuar. Então, eu tive, assim, que aprender manobras de massagem, manipulações, para auxiliar a minha filha nesse momento. E também para tirar a questão da lavagem que os médicos queriam me ensinar para que eu fizesse. Eu falei, não, senhor, se tem um outro caminho, o senhor me mostra. E aí, nós conseguimos fazer tudo isso. A médica quis fazer uma sondagem de intestino no começo de janeiro desse ano, numa internação. E nessa internação, nós descobrimos 300 coisas. 300 coisas. Perdão, qual é o nome que você utilizou? Cromossomo... como é que é? Trissomia do 21. Trissomia do 21, perdão. Tudo isso devido à trissomia do 21. Todas essas particularidades que apareciam, todas elas por conta disso. Por conta disso, Joyce. Todas essas questões por conta da trissomia em si. O que, assim, né, às vezes não justifica tanto, porque hoje eu conheço tantas mãezinhas, né? A Priscila Marconato, a mãe do Mateu, não teve nada. Porque o que a gente vê é que hoje uma criança, né, com síndrome de Down, a maior parte delas tem uma vida tranquila, não é? Normal, exatamente. Quando você designa as terapias, todo o acompanhamento médico, é uma criança normal, né? Mas no caso da Liz, é como os médicos mesmo falaram, ela passou na fila de todas as coisas que a trissomia podia contrair. E no começo, nessa internação de janeiro, aí nós descobrimos, assim, suspeita de megacólon no intestino ou má formação. Aí a médica foi apalpar a coluna, me descobre um lipoma na coluna. Aí me vai apalpando em mais lugar e vai achando mais coisa. Quando nós fomos nos deparar, a Liz já estava sendo acompanhada por mais de 10 especialidades do hospital. Só que a que mais me assustou foi a questão do exame de sangue dela, que estava baixando as plaquetas de forma considerável todos os dias. E nessa internação eu tive que ouvir assim, Bia, não é normal, a Liz tem uma deficiência na medula, a síndrome de Down também puxa uma questão da leucemia. Aí eu falei, uau, não, minha filha não tem isso, não, minha filha não tem isso. E eu descansei o meu coração. Ela fez um exame chamado mielograma, que é colhido um líquido do centrinho do osso. E como ela é tão magrinha, ela era, né, tão pituquinha, a doutora Francine, a oncologista dela, chegou e colheu da perninha. Que era um pouquinho mais grossinho. Ia ser um pouco menos doloroso, um pouquinho menos invasivo, mas não deixava de ser invasivo, né, por conta de todo o exame. O exame foi feito na sexta. Aí vocês imaginam o meu coração de mãe esperando esse resultado até segunda-feira, se minha filha poderia ter leucemia ou não. Isso foi antes daquela campanha que você levantou na internet? Foi. Foi antes, né? Foi bem antes, né? Porque foi em janeiro. E olha que engraçado, nós descartamos tudo em janeiro. Saímos da internação sem diagnóstico nenhum, sem fechamento de diagnóstico nenhum. Só saímos com a questão confirmada do lipoma, de alguma questão intestinal que ainda ia continuar a investigação. E aí, ali sai com uma questão medular muito irrelevante aos olhos dos médicos ali naquele momento, mas que também seria acompanhada pela equipe de hematologia. Porque no exame não constou a leucemia naquele momento, mas constou uma deficiência da medula em produzir glóbulos vermelhos, os leucócitos e as plaquetas. Algo que chamou a atenção, né? Não era a coisa mais importante acontecendo, mas chamou a atenção. Chamou a atenção, o que demandou também esse acompanhamento especializado. Então, a Liz passava ali de 6 em 6 e quando havia uma necessidade, ela era acompanhada um pouquinho de mais perto. Porque se as plaquetas elas baixam muito, ela precisaria receber essa plaqueta para repor. Porque a medula dela era preguiçosa e não produzia de forma suficiente isso para o corpo, né?
E aí a gente sai sem um fechamento diagnóstico e foi o período mais longo em que nós ficamos em casa até a consequente internação para o falecimento da Liz. Você falou agora, né? E aí você mencionou o coração de mãe. Deixa eu tirar um pouquinho o foco da Liz e te perguntar, né? Porque a Alice, né, ela continuou com a vidinha dela, né? Ainda criança, por mais que já tenha uma certa autonomia, sente saudade. E a gente também. Como é que ficou seu coração de mãe durante esse período, né? Porque a Alice precisava muito de você, obviamente. Mas e a Alice? Como é que você lidou com isso? Eu consegui lidar de uma forma mais natural, porque eu entendi que quem demandava de atenção naquele momento era a Liz, e eu precisava estar 100% focada na Liz naquele momento. E o que confortava o meu coração, consequentemente, era o cuidado do meu marido. Então, nós dividimos a casa. Amor, vai ficar aqui, vou cuidar de Liz 100%. Tanto que foi eu 100% até o final da vida da Liz. E em casa, o Jonathan fazia um trabalho mais que excepcional como o pai da Alice. E cuidou dela dessa forma. Leva pra escola, o horário de banho, as tarefas, né? Toda a questão de mãe ele fez ali. E como ele fez isso com excelência, eu consegui descansar o meu coração lá. Você sabia que a Alice estava em amparada, boas mãos, né? Ela estava amparada, então foi assim, um descansar da parte da Alice. E foi um período também de maturação para os dois. Tanto de autonomia para o meu esposo, quanto de autonomia para minha filha. Porque quando eu volto, eu encontro outra estrutura de pessoa. Nação ali, por assim dizer. Você se lembra, assim, aí você disse agora que então a Liz tinha um diagnóstico de leucemia, né? Você se lembra, assim, exatamente desse dia? Você se lembra como foi receber essa notícia? Em janeiro, nós não saímos com a leucemia porque ela foi descartada. Uhum. Aí o Senhor nos presenteou com um período maior em casa. Então, de janeiro até final de junho... Um período que vocês nunca tinham experimentado. Nunca tivemos experimentado um período maravilhoso desse em casa, né? De viver intensamente as rotinas dela. É lógico, estávamos mais em São José do Rio Preto do que em casa, mas não internado. Ia e voltava. Você Ia sabia e voltava, que no final do dia você estaria na sua casa. Vocês estariam na sua casa, né? Exatamente. A gente viveu esse período de forma intensa, indo pra lá, às vezes eram 3 vezes na semana, às vezes era 4 vezes na semana, passava praticamente o dia todo lá. Mas sempre voltávamos para casa. Então, a gente conseguiu vivenciar coisas aqui. Aí eu falo que nesse período eu não limitei a Liz. Nunca coloquei a Liz numa bolha. Então, ela ia pro sítio, ela passava a mão no cavalo. Eu deixava a vaca lamber o pé dela. Ela brincou de terra, ela pôs terra na boca. A gente dava de tudo para ela provar. Por mais que ela sempre fez uso de sonda, né? A gente sempre explorava os alimentos para ela. Então, a gente nunca colocou a Liz, assim, numa bolha. A Liz experimentou de tudo dessa vida que ela pôde experimentar. Ela viveu, acho que da forma mais intensa, assim, né? Esses últimos períodos, assim, da vida dela. E aí, no final de junho, o Senhor nos leva para essa outra internação. Essa outra internação, ela aconteceu por quê? Muito provavelmente já era a leucemia, mas ainda não diagnosticada. Então, num primeiro momento, o que era? Eu estou indo por quê? Ali sempre fez o acompanhamento de perto. Então, na sexta-feira, foi detectado que a plaqueta da Liz estava extremamente baixa. Ah, tá. Aí, os médicos me falaram, Bia, vamos transfundir, né, as plaquetas para Liz, para aumentar essas plaquetas e tá tudo bem. Aí eu só vejo você daqui 6 meses para refazer o exame de sangue e a gente vê se ela vai precisar transfundir. A transfusão já era algo que já estava determinado desde janeiro, porque eles me disseram que ia ser assim. Então eu já estava no meu ambiente ali acostumada com isso. Nada de surpresa. Nada de surpresa. Então a plaqueta baixa, a Liz transfundiu na sexta-feira. Na segunda, a gente retornou para outra médica de outra especialidade, doutora Mariana, a gastro, para verificar a Liz como que ela estava. E eu falei para ela, eu falei assim, nossa, eu tô achando estranho, porque a Liz, ela começou a ter sangramentos nasais do nada.
E os médicos me disseram na sexta que era normal, por conta da plaqueta baixa, então era normal sangrar. Só que saíam coágulos muito grandes, chegava a entupir o nariz, de vazar muito à noite. E às vezes do nada eu tava no mercado com a menina e eu olhava pro nariz dela, ou às vezes tava em algum lugar, começava a sangrar. Aí a médica, não, Bia. Aí ela olhou de novo os exames da sexta, de 2 dias atrás. Bia, tá tudo normal, tá tudo ok. Nós entramos dentro do carro para voltar para casa. Ali teve um sangramento assim extremo. O coágulo que saiu foi muito grande. E nós voltamos para casa. E eu nunca vou esquecer porque eu fiz um story, Fer. Não sei se você chegou a ver. Que eu tinha voltado de Rio Preto. Aí a hora que eu miro pra Liz assim, eu vejo que o nariz dela tava sangrando. Esse eu vi. Aí eu, gente, mas o nariz da Liz tá sangrando de novo. Eu fiz esse comentário. Aí, naquela noite, o nariz não parou de sangrar. A partir daquele momento. E aí, como nós vimos que tava uma coisa intensa e não era normal, o Jonathan falou, amor, monta no carro e vamos. Aí, nós fomos. Só que À noite mesmo? À noite mesmo. Vocês chegaram e voltaram? Exatamente. Chegamos à tarde, já voltamos por volta de umas 9 horas da noite, que aí eu arrumei mala, que eu já sabia que ia ficar internado. Arrumei minha mala, arrumei a mala da Liz, montamos no carro e chegamos lá na cidade por volta de 1h30. E aí eu cheguei ali, sangrava esse nariz, mas sangrava. E aquele pano dela todo ensanguentado, minha roupa ensanguentada. Nós entramos e aí a enfermeira notou que não tinha algo de normal. Ela falou assim, Bia, tô fazendo aqui rapidão, mas entra com a Liz agora. Aí nós entramos... Aí a enfermeira conseguiu estancar, aí veio aquela equipe médica gigantesca, porque a Liz ficou famosa no HCM, né? Toda a equipe médica conhecia ela, todos os enfermeiros, todos os setores do hospital conheciam a Liz. Então, quando Liz chegava, todo mundo já sabia. Então, todo mundo corria rodear ela, porque já sabia que o caso dela era super delicado. Aí chega a médica plantonista maravilhosa e ela pede uma bateria de exames. 2h30 da manhã, a médica volta e ela me fala assim, mãe, você vai precisar ser forte. Aí eu já imaginava. Aí eu já imaginava, né? E aí ela falou pra mim, você vai precisar ser forte. Eu engoli meu choro, assim. Me mantive firme, como em todas as outras conversas médicas. Nunca chorei na frente dos médicos, nunca. Sempre no banheiro ou na escada, em algum lugar, mas na frente deles, nunca. Porque eu precisava permanecer firme para perguntar, né? Perguntar. Aí ela falou assim, mãe, você vai precisar ser forte. E aí eu fiquei quieta. Ela falou assim, olha... A pessoa que avaliou as lâminas de sangue, do exame de sangue da Liz, ele nem mandou o exame, ele já me ligou. E o sangue da Liz está tomado por células cancerígenas. Tudo indica que a Liz tem uma leucemia. Eu não posso te dar 100% da certeza, mas eu estou internando a Liz a partir de agora e amanhã a especialidade de oncologia vai passar a acompanhar ela. Não saiu nada, só saiu assim. Doutora, autoriza meu marido a entrar. Aí quando o Jonathan entra rapidamente, aí eu consigo desabar, e aí ela já tinha saído da sala, tudo, fecharam as cortinas laterais pra gente ficar mais à vontade, que a gente tava na emergência. E aí eu consegui ali desabafar e chorar pro Jonathan. Mas o Jonathan, assim, né, um homem totalmente confiante no que Deus tinha. Ele falava assim, não, amor, isso aí é loucura, né? Não, vai dar tudo certo. Aí depois ele ficava, mas será que é mesmo? Será que é? E a gente tava ali se questionando, foi um momento de se questionar. Mas aí o Jonathan vem embora e nós permanecemos hospitalizados, né? Então, isso foi de segunda para terça, na madrugada. Na terça-feira, a gente ainda estava na emergência, já no quarto, esperando sair a liberação de um quarto para a enfermaria. Nós subimos e na terça tarde, a doutora Juliana, oncologista, veio falar com a gente. E aí ela falou assim, olha, Bia, a gente vai fazer o exame, mas ali está sendo acompanhada. E ela foi super natural. Ali está sendo acompanhada, ela estava aqui sexta-feira. Como que um exame vai dar diferente de sexta para segunda? Não existe isso. E aí isso te acalmou? Não me acalmou. Não? Não, Fer, de alguma forma eu sabia no meu coração que era o último momento de vida da minha filha. Mesmo antes do diagnóstico, eu já sabia que a Liz ia voltar para os braços do Senhor. Para mim era nítido.
E aí ela falou, não tem como, os exames que a Alice fez na sexta, olha aqui, Bia, não tem como. Eu falei, doutora, mas a médica não ia falar um negócio desse pra mim. Aí ela falou assim, nem vou pedir um mielograma. Vou pedir um exame menos invasivo, um exame de sangue específico e fica tranquila, tá? Amanhã a gente conversa, amanhã à tarde a gente conversa. A Alice fez o exame na terça-feira, né, à tarde, e na quarta-feira era aquele fura-fura, toda hora, né? Aí a enfermeira veio pra furar minha filha de novo. Eu falei, ninguém vai pôr a mão na Alice enquanto a médica oncologista não aparecer aqui. Aí chamaram a médica, pediatra, responsável. Mãe, você precisa deixar, tirar. Aí eu falei assim, não quero saber. Você fala com a oncologista que enquanto não vierem me falar do diagnóstico da minha filha, vocês não vão furar mais ela. E aí eu fiquei muito nervosa, né? Saí do meu eu ali. E aí não deu muito tempo, a doutora Juliana sobe. E aí, como eu vivi mais de um ano internada, eu já sabia que quando vem o médico e o psicólogo junto... não é boa notícia. Não, eu já acompanhei muitas notícias ruins de outras mãezinhas e eu sabia que quando o psicólogo vinha junto, não era notícia boa. Mas eu, naquela minha firmeza de não chorar na frente do médico... Ainda era uma psicóloga que já tinha acompanhado a Liz numa outra internação, porque fora do coração a Liz também fez outra cirurgia da laringomalácia. E quando eu recebi a notícia que ela ia fazer essa segunda cirurgia, eu me apavorei e só chorei. Aí ela foi me fazer esse atendimento lá. Então, quando ela chega com a oncologista, eu falei assim, eu te conheço, sabe, querendo distrair o ambiente... Aí ela, sério? Eu expliquei a situação, ela falou assim, verdade, eu lembro que eu já te atendi, que não sei o quê. Aí depois eu falei, acho que não vai ter como distrair mais, eu acho que eu vou ter que ouvir a notícia mesmo. Encarar a notícia. Encarar a notícia. E aí a doutora Juliana começa, com o papel na mão, com o laudo, ela falou assim, Bia, a Alice tem leucemia e 50% já do corpo dela tá tomado. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu não consegui me conter naquele momento. Eu chorei. Só que foi um chorar assim, né? Que eu acho que o hospital inteiro me ouviu. Naquele desespero de mãe. E aí a única coisa que saiu da minha boca pra doutora Juliana foi... Eu falei assim, doutora, você sabe que ela não vai suportar o tratamento. E eu nunca vi um médico chorar, gente. A doutora Juliana chorou. E ela falou assim, não. E aí, naquele momento, eu falei assim, pelo amor de Deus, autoriza meu marido subir, ele tá aqui, autoriza ele subir. Aí o John tá chegando no quarto, a psicóloga fica, a doutora Juliana vai embora. E aí ele sobe, eu já tô desesperada. Aí a psicóloga fica lá acalmando a gente, mas receber a notícia, assim, foi um baque. Por mais que eu soubesse... Foi um baque muito, muito grande. Aí foi tudo muito rápido. Subimos já para o andar da oncologia e no mesmo dia a Liz começou uma quimioterapia para conter essas células cancerígenas, porque como estava tomando uma proporção tão grande, estava agredindo muito o corpo dela. Então ela estava sofrendo muito. Ela sentia dor. Muita dor, que eu imagino, né, dentro de mim... Porque depois a médica veio falar pra mim que a leucemia, ela gera muita dor no corpo. E ela chorava o tempo todo? Chorava, incomodada, sabe? E aí tinha muitas manchas vermelhas no corpo e desencadeava uma coceira. Então, assim, foi uma consequência de coisas. Então, nós subimos e já começou no mesmo dia a quimioterapia mesmo dela. Com o corpinho dela debilitado. Precisava começar. Eu vou te fazer uma pergunta, de novo, se você não quiser responder, tá? Como eram, nesse estágio, qual era a sua oração para Deus? Na realidade, minha oração, ela passou a ser somente um agradecimento, sabe, Joyce? E teve um vídeo que eu fiz, né, depois do outro que viralizou, pedindo a ajuda e tal, né, que depois que veio o diagnóstico da Liz, enfim... Mas teve um vídeo que eu fiz, né, pra falar sobre a questão do diagnóstico da Liz, que eu tava com meu coração, assim, em paz. Que o que o Senhor fizesse naquele momento, eu sabia que a vontade dele ia prevalecer e que aquilo tinha um propósito maior, né? E essa era a minha oração.
Consequentemente, depois de um período, eu comecei a pedir muito por cura. Muito. Só que o Senhor foi tão bondoso comigo que Ele só me dava visões de um lugar de descanso. Então, eu sabia que a Liz iria para esse lugar. Então, depois que a Liz foi entubada, depois de um certo período de tempo ali, depois que a Liz foi entubada, eu já entendia, né, que a gente estava chegando ali naquele final e tudo mais, né? Mas a minha oração sempre foi para que prevalecesse a vontade de Deus e não a minha. E como é que foi o último dia de vida da Liz? Ai, foi um período, sabe, Joyce? Foi um período lindo, assim. É uma loucura para uma mãe dizer que a morte de um filho foi bonita, né? Eu acredito. Mas alguns dias antes de ali ser entubada, por conta de um grau muito grande de dor, o Senhor me deu 2 visões claras de descanso. Uma foi dormindo, que eu tava ali dormindo, e o Senhor me mostrou um lugar de descanso, sabe? Um campo verde com uma árvore muito grande, central. E eu sentia muito nítido, assim, sabe? Uma brisa suave tocar o meu rosto. E quando eu acordei, eu tava naquele caos de UTI. E aí eu conversando com uma enfermeira, a gente compartilhando de Jesus ali naquele momento. Aí a médica veio do meu lado e ela falou assim... Tava um caos, porque a Liz tinha passado uma noite, assim, muito intensa de dor. Mesmo sedada? Ou ainda não era a Ainda sedação? não sedada. Ela passou por um período de dor extremamente foi muito difícil. Eu e a enfermeira, pra vocês terem uma noção, nós revezávamos quem ia coçar ela. Uma hora a enfermeira coçava os braços e eu coçava as pernas e ela chorava. Uma hora nós passava a mão, aí uma hora uma pegava e na outra hora a outra... Nós revezamos a noite inteira pra trazer um conforto pra ela. No outro dia, quando a equipe médica em volta da cama da minha filha, eu já tinha uma noção do que eles iriam fazer. Porque há uns 3 dias atrás tinham entubado uma criança do lado da minha filha. E foi praticamente na mesma situação de dor. E aí ela falou assim, olha, Bia, se eu aplicar agora essa questão de uma medicação lá na Liz e ela não parar e continuar com tudo que ela tá tendo, a gente vai precisar entubar para preservar as vias aéreas dela. Aí eu falei assim, ok, né? E aí ela falou assim, então eu vou conversar com a equipe médica e tudo mais. Como a noite foi muito intensa, eu deitei na poltrona para esperar eles e aí eu dei uma cochilada. Um pouquinho. E aí o Senhor veio me trazer de novo a confirmação do lugar de descanso. Eu me vi, assim, numa praia, numa tarde ensolarada, com o sol bem laranjão. E eu fazia tipo um boneco de neve na areia ali. E aí, consequentemente, eu vi a imagem de um homem no céu, era uma luz muito forte. E aí eu falava assim, Senhor, eu preciso de Ti. E nisso a enfermeira me acordando que os médicos estavam ali. Quando a médica me trouxe que precisaria entubar e que eles já iam fazer o processo de intubação, eu falei, tá tudo bem. Só que eu sabia que eles já não ia voltar mais. E aí ela falou, olha, Bia, se você quiser permanecer, porque como eu já estava acostumada com as atividades médicas, eles me permitiam presenciar tudo, mas a intubação eu não quis. Você preferiu? Sair, porque eu precisava chorar também. E aí eu me lembro que naquele dia eu fui nas escadas, né, de emergência, que ficava sempre... É o lugar do hospital que eu escolhia para chorar, porque era o lugar mais isolado, que não passava ninguém, porque as pessoas preferiam usar o elevador do que as escadas. Então, os meus lugares de encontro com Deus sempre foi no banheiro e sempre foi nas escadas do hospital. E aquele dia eu lembro que eu fui para a escada do hospital porque eu precisava chorar. Aí, quando eu volto, a Liz já tá em outro ambiente da UTI, porque aí ela já foi pra frente da mesa médica, né, pra ser acompanhada de perto e tudo mais. Aí, na segunda-feira, depois de alguns dias já entubada,
Eu lembro que ela entubou na quinta, né? Que você Foi. tinha mandado mensagem pra mim. Foi. Na quinta. Foi, Fer. Ela entubou na quinta. Só que a partir, então, do sábado e do domingo, ela começou a ter muitas complicações. E aí, na segunda-feira, eu sentei para conversar com os médicos. Porque quando eles passavam o plantão de manhã, eles passavam uma visita multi, eles explicavam como a criança estava e o quadro da criança. E os pais podiam dialogar com a equipe médica completa que acompanhava. Então, eu já entendia que o caso da Liz estava chegando no fim porque alguns órgãos dela já estavam parando. E olha só para você ver, a Liz fez 10 dias de quimioterapia mínima para conter o câncer no sangue, mas ainda não era o tratamento definitivo para o tipo de leucemia dela. Então, ela começou o tratamento definitivo, que é um tratamento dos Estados Unidos, no sábado. Era a primeira etapa da quimioterapia dela, específica para o tipo de leucemia dela. Só que nisso, o corpo dela já não aguentava mais. Ela já estava com vasculite, que é aquela questão das correntes sanguíneas estarem extremamente sobrecarregadas com tanto antibiótico, quimioterapia. E ela começou a ter umas manchas vermelhas no corpo tão gigante que tomou uma proporção que precisou até fazer biópsia para poder entender de onde estava vindo aquela vermelhidão. Mas aí, no caso, a gente ainda fechou como vasculite, né? Na segunda-feira, eu sentei com a doutora Thaís, que ela internava a Liz desde quando a Liz nasceu. Então, ela sempre foi uma médica e, além de médica, amiga. Então, ela sempre deu diagnósticos, então ela sempre me abraçou. E quando ela estava de plantão, eu me senti confortável em conversar com ela. Eu sentei do lado, eu fui do lado dela e eu falei assim, doutora, eu não aguento mais ver a Liz sofrer. Eu sei que por mais que ela esteja entubada, eu sei que... Abre o jogo para mim, fala para mim o que realmente está acontecendo com a minha filha. Eu preciso saber o que está acontecendo. Aí ela puxou o branquinho e falou, senta aqui então que eu vou te explicar. E aí ela rasgou o protocolo médico. Ela falou, Bia, o intestino já parou já faz uma semana. Porque aí deu uma tiflite, uma infecção assim muito grave. Então, ela não podia se alimentar mais. Então, ela estava no NPP, que era um suplemento ali para ela sobreviver. Então, o intestino já tinha parado. O pulmão, ela já tinha até entrado em decúbito, que eles ficavam virando a criança para não sobrecarregar o pulmão pelo tempo deitado. Ela falou assim, então ela já entrou em sofrimento intestinal e pulmonar. E ela estava ligada 100% nas máquinas. Aí ela falou, Bia, aí tem a questão da medula. A plaqueta dela estava vindo 4. E todo dia ela transfundia pelo menos 2 vezes no dia. Todo dia, 2 vezes no dia. E aí ela falou assim, fora os danos cerebrais, que nós nem sabemos. Nossa. Que nem era, não era prioridade naquele momento, já nem era mais prioridade. Porque também nem tinha como nós entendermos, né, o que estava estava acontecendo. E é como você disse, né, Joyce, não era nenhum porquê. Se todo o restante já estava ali comprometido e praticamente parado, ligado a máquinas, né, ela falou assim, olha, Bia, a gente tem um protocolo, a gente faz um juramento na medicina, que nós vamos tratar do paciente até quando isso é benéfico para ele. Quando começa a zona de sofrimento, nós damos uma opção para os pais. Porque a gente não pode tratar de um paciente em sofrimento. Isso vai contra a nossa ética de médico, né? E aí ela abriu um X para nós. Primeiramente para mim. E aí ela falou, olha, Bia, tem isso aqui. Vocês podem fazer a questão de vai ser com sofrimento ou sem sofrimento? Então, ela já tinha determinado a morte, não com essas palavras, sobre a vida da minha filha. E aí, ela abriu o jogo. Esse é só o primeiro procedimento da Liz, em questão da quimioterapia. São várias sessões, não é só esse. Os órgãos dela já pararam todos, inclusive a medula também já tá parando. Ela só tá ligada 100% nas máquinas. E você tá vendo o baile que ela dá na físio à noite de madrugada, porque a saturação dela caía a 80, os batimentos subiam, aí tinha que aumentar os medicamentos para acelerar o coração,
para diminuir pressão, Pra ela se estabilizar. para ela se estabilizar. Então, eles ficavam mexendo nos aparelhos a madrugada inteira. E todas as madrugadas eu achava que a minha filha ia embora, sabe? Aí eu nem dormia, porque eu falava, eu acho que a qualquer momento ela vai E eu quero estar desperta pra... viver esse momento. E aí, ela me falou isso. E aí, o Jonathan, meu esposo, automaticamente entra na UTI. Naquele momento, a equipe médica já nem liga mais, porque na UTI tem um protocolo que só pode ficar uma acompanhante. Mas aí, passou que nós ficamos ali, nós dois. E eu falei, olha, vamos no refeitório que eu preciso falar com você. E eu queria dar essa notícia pra ele. Mas aí, nós ficamos ali intertidos com a Liz, conversando, até que a doutora Francine, né, a médica oncologista, chega... olha pra nós e fala assim, olha, Bia, eu tô sabendo que você conversou com a doutora Thaís. E aí ela começou a falar, eu falei, só um minutinho. Chamei o Jonathan, falei assim, vamos todo mundo agora pra explicação. E aí a doutora Francine expôs todo o quadro clínico da Liz novamente com nós dois juntos. E aí foi marcada uma reunião pro outro dia, às 11 horas da manhã. Na terça. Na terça, exato. E aí, na terça, marcou essa reunião geral com a equipe do paliativo, para nós batermos o martelo. Então, ela falou assim, vocês têm um tempo para pensar, para ver o que vocês querem fazer. Mas, realmente, aí ela veio a confirmar tudo que a doutora Thaís já tinha dito. E aí, eu falei pro Jonathan, eu falei, amor, você tá aqui só de visitante, mas você vai ficar meio burlar o sistema, você vai posar aqui. Eu não quero ficar aqui essa noite sozinha. E aí, nós intercalamos. Eu fiquei lá com a Liz e ele dormiu no refeitório, onde nós tínhamos ali nosso cantinho. E no outro dia, nós já estávamos juntos de novo para essa reunião. Nessa reunião, foi exposto tudo novamente com a equipe médica. Nós tiramos todas as nossas dúvidas. E ali foi batido o martelo. Que nós decidiríamos deixar a nossa filha partir sem dor. Isso foi uma decisão, assim, que foi muito difícil para nós. Mas nós já tínhamos entendido o que Deus estava fazendo. E a primeira coisa que nós pensamos foi, seria muito egoísmo nós segurarmos a Liz aqui com todo esse diagnóstico. E ainda mais sabendo que ela está sofrendo. E eu entrei, né, para essa conversa com a equipe médica. Eu falei, olha, gente, eu não sou a dona da vida, mas eu sirvo o dono da vida. E eu falei pro Jonathan o seguinte, eu falei, amor, se for pro senhor fazer, não vai ser desligar as máquinas que vão abalar o milagre que o senhor pode fazer. Pode desligar as máquinas e ela vai respirar normalmente, ela vai começar, né? E eu falei, e o milagre vai ser feito. Agora, se for da vontade de Deus, realmente ela vai. Então, na terça-feira, saímos dessa reunião. Consequentemente, voltamos para a sala da UTI. E a médica já tinha dito para nós que ia começar a desligar devagar as medicações. Mas não a questão do sedativo, para que realmente ela partisse sem dor nenhuma. E sem, assim, né, sentir tudo o que iria sentir. Isso. Então, nós voltamos. E uma das perguntas também que os médicos me disseram foi, Bia, você quer estar presente? E eu disse, eu quero. Porque 2 dias antes eu já tinha segurado na mão dela e eu falei, filha, eu vou estar aqui até o último dia que você respirar. Até o seu último suspiro eu vou estar do teu lado. E aí o Jonathan sai, eu entendi o momento dele. Ele saiu, né? E a minha sogra já estava ali na cidade também, já tinha passado o fim de semana ali. E aí ele sai, vai almoçar. E aí eu fiquei lá com ela. Eles me permitiram pegar minha filha com vida, com todos os aparelhos, porque na UTI é um protocolo, você não pega teu filho. É só em cima da cama, monitorado a todo tempo. Então, naquele momento, eles me permitiram pegar a Liz com vida. Entubadinha, né? Não acorda, tá ali entubadinha. Aí eu pego a Liz com vida, eu fiquei com ela acho que uns 40 minutos, assim. E aí já devolvi ela pra cama, as enfermeiras me ajudaram a colocar ela na cama. Quando a médica percebe, né, que eu já coloquei na cama, aí ela vem fazer o desligamento aos poucos, do aparelho respiratório pulmonar, no caso da intubação. Aí ela falou, Bia, e ela foi muito direta, uma médica, assim, muito cirúrgica, porém maravilhosa, extremamente humana. Ela falou assim, olha, Bia, tá em 100%. Eu vou baixar para 70%, depois para 50%, e quando chegar no 21%, no parâmetro 21%, a Liz vai precisar respirar com o pulmão dela.
Ela vai precisar fazer a forcinha. Vai estar mandando o oxigênio tudo, mas ela vai precisar respirar. Precisava trabalhar. Ela vai precisar trabalhar. E aí ela foi... Aí fez um protocolo que aquilo me chocou muito, assim, né? Porque aí desliga os aparelhos dos monitores. Porque a UTI é todo momento apitando. Pi, 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 todas as máquinas, né? Aí ela falou assim, a gente vai desligar todos os alarmes de tudo. Porque agora a gente entende que elas vão começar a apitar porque a Liz vai desestabilizar. Aí foi desligando todos esses aparelhos, né? Se deixar sem barulho, então a gente só via monitor. Aí ela foi baixando, baixou 70. Aí ela voltou pra mesinha dela lá. E aí ela ficou acompanhando. Aí ela começou a desestabilizar muito, muito, muito. Saturação 70, aí caía pra 39. Aí como ela viu que já tinha, acho que, entrado ali num sofrimento, ela já foi lá, em menos de 5 minutinhos, já baixou pra 40. Aí quando ela baixou pra 40, tinha uma amiga minha que eu fiz ali no meio da enfermagem, a Gi. E a Gi acompanhou muitas internações da Liz. Ela foi, assim, uma das enfermeiras anjo. Sabe o anjo que Deus envia? E ela nem é do setor da UTI. Ela foi fazer uma visita pra Liz, nem sabia de nada. E ela permaneceu ali comigo. Ela foi a única que permaneceu ali, eu e ela. Aí a médica já ficou do lado do aparelho, a hora que foi para o parâmetro 40. E quando ela baixou pro 21, eu já tava do lado da Liz segurando a mãozinha dela. E aí eu segurei a mãozinha dela e eu falei assim, ai meu Deus, ai filha, a mãe te ama. E aí quando baixou pro parâmetro 21, foi muito rápido. E eu já tinha mandado mensagem pro Jonathan, a hora que tinha baixado os parâmetros, eu falei, pelo amor de Deus, cadê você? Corre pra cá. E aí quando ela baixou pro 21... eu tava ali do lado dela e foi uma coisa, assim, chocante aos nossos olhos, né? Ela ficou de uma cor roxa, assim, que eu não sei explicar. Mas foi muito suave, não tinha expressão no rosto dela. E aí eu comecei a chorar, e aí a médica olhou o horário do óbito. Aí ela ficou cinzinha, né? Ela foi já perdendo aquela coloração roxa ali do momento da morte dela. Aí ela ficou cinzinha, aí nisso eu não conseguia, a Gi já veio por detrás de mim, me sentou na poltrona, e nisso o Jonathan também já chegou. Aí ele já chegou, já ficou ali comigo, aí foi muito rápido, assim, né? Eu tive uma visão muito embaçada dos médicos e os enfermeiros tirando tudo que ela tinha, em questão de monitoração, em questão de veias, né? Que ela tinha uma de cada lado, nos braços, tudo. Aí foi muito rápido, assim, a forma com que eles tiraram. Aí as cortinas já estavam fechadas já um bom tempo ali. Aí eles fecharam a cortina de forma total, aí a médica me entregou ela no meu colo. Ela falou assim, vocês têm o tempo necessário para vocês se despedirem dela. E naquele momento o Senhor entregou uma canção nova para nós, sabe? E a gente começou a cantar a canção de agradecimento a Deus pelo privilégio de ter tido ela com a gente. E a gente começou a cantar aquela música, sabe? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós começamos ali a glorificar a Deus por toda aquela situação, porque naquela altura a gente já entendia o propósito. E nós entregávamos a nossa filha ao Senhor. Mas no meu coração, assim, pra mim, o Senhor já tinha tirado o sofrimento dela. Ela já estava no alto céus com Deus, assim. Mas nosso último momento, assim, foi esse. E aí nós nos despedimos dela e depois entrou toda a parte burocrática, que é um processo muito difícil do óbito de um ente querido, né? Que aí é todo esse processo de translado de corpo. E aí depois tem a segunda etapa, né? Que é a questão do sepultamento e enterro, são fases. O luto tem as suas fases, né? E a gente ainda vai viver eternamente essas fases. Muito provavelmente. Você quer fazer uma pergunta? Você quer fazer alguma? Pode fazer. É que
o nosso tempo está chegando no final, né? Mas eu queria saber, assim, de você... Eu como mãe, primeiro que como mãe eu sinto muito, porque eu fico imaginando como é que você coloca um pé diante do outro. É bem assim, literalmente, como é que você coloca um pé diante do outro depois que você tem que devolver um filho. Apesar da gente saber que não é nosso, né? Mas, então, eu quero dizer que eu sinto muito, muito mesmo, tá? Mas a gente vê que você encontrou, pelo teu semblante de paz, uma forma de seguir em frente. Exato. Você encontrou, né? Sim. Você tem por quem lutar e glória a Deus por isso. Como é que foi? Assim, de uma forma resumida, como é que você poderia falar pra gente? Como é que você conseguiu falar, Senhor, agora eu vou viver essa nova fase que o Senhor tem pra mim e encontrar alegria no seu coração, mesmo diante de toda essa dor, de encontrar alegria no teu coração? Eu entendi desse primeiro momento e tudo que a gente viveu com a Liz que Jesus é o suficiente. E que independente de qualquer outra coisa, ele é suficiente. A Liz, ela foi, assim, um capítulo à parte da nossa vida e do nosso propósito. E que desde o início, entre linhas, o Senhor sempre disse que teria um começo e um final. Só que nós não entendíamos isso. Como é que seria tão breve? Que seria tão breve. Mas eu, hoje, todas as pessoas ainda me questionam, converso com muitas mãezinhas que perderam seus filhos também, antes ou recentemente. Elas me perguntam, Bia, mas de onde vem sua força, né? E eu falo assim, não, minha força vem do Senhor. E antes da Liz partir, uma verdade que o Senhor me colocou no meu coração é que o céu é de verdade. E é pra lá que nós vamos. Então, quando eu e o meu amado, nós choramos de saudade da Liz e não de um porquê, no meio do nosso choro, nós nos alegramos, porque nós entendemos que aquela música sublime, veremos a face do meu amado, ela é real. E nós olhamos um pro outro e falamos assim... Ela viu a face do amado, que incrível! E eu falo assim, uau, ela tá lá no altos céus com o Senhor, esperando a gente. Então, nós nos alegramos pela verdade da palavra de Deus. E esse propósito lindo, né, do Senhor, que é a eternidade, que é a salvação. Então, a vida da Liz só confirmou e nos impulsiona a falar da verdade do céu para as outras pessoas. Nós estamos aqui, uma brevidade. A Liz viveu somente 1 ano e meio, mas comparado com o que nós vamos viver, é uma brevidade perante a eternidade que o Senhor tem para nós. Então, quando a Liz vai, ela só concretiza uma coisa: os céus é de verdade e a salvação é para todos. Então, essa semente plantada só nos impulsiona a alcançar vidas. E o novo projeto que nasce dentro do meu coração é que algo novo precisa nascer da minha dor, é sobre isso. O céu é urgente e a palavra precisa chegar, porque as pessoas precisam entender que o céu é de verdade. A Liz, então, você diria assim, que ela veio para te ensinar, tipo assim, ó, persevera, porque nós iremos chegar lá. Essa música, ela tem um trechinho que ela fala, né, saudade de um lugar que eu ainda não vi, né? Então, o seu alvo é esse e é de levar as pessoas a crerem nisso. Você acha que essa agora é a sua missão? Depois de ter sido mãe de uma criatura tão maravilhosa quanto a Liz foi? Quanto a Liz é, não foi. Ela Exato. Você, nesse momento, só não convive com ela aqui. Mas ela Exatamente. Essa é a mensagem, Joyce. O céu é de verdade. O Senhor Jesus, ele pagou um alto preço pela nossa vida. E a Liz, ela realmente veio para confirmar esse lugar. E como meu marido disse numa carta aberta que ele fez, né, no Instagram dele, a Liz pregou para muitas pessoas sem nem ao menos dizer uma palavra. E é isso que a gente quer dar continuidade. A Liz precisou morrer, ela é a nossa semente, a semente linda de um propósito que vai crescer e ser sombra no meio do deserto, para os famintos, para os desabrigados, onde as pessoas vão ouvir essa palavra, vão ouvir desse testemunho e vão entender as verdades do céu. Que coisa Glória linda, a né? Deus. Glória a Deus. Bia, eu quero
deixar meu agradecimento, que a gente não tem nem palavras, né? Diante dessa história de vida, né? Impactante, né, Fer? Que a vida da Liz transbordou na vida de outras pessoas. Eu só tenho a te agradecer essa oportunidade de você confiar a nós a contar um pouquinho da sua história. Amém. Eu também quero te agradecer. Obrigada, né, por partilhar algo tão, tão íntimo, tão pessoal, né? É difícil, né? Eu imagino ainda ter que colocar para fora todos esses sentimentos. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, assim, de coração. Acha, obrigada. menina. Eu que agradeço e fico me sentindo privilegiada diante do Senhor de estar aqui comentando, né, compartilhando com vocês esse testemunho. E eu sei que o canal de vocês vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas, né, através disso. Amém. Obrigada. Quer deixar um recado pro pessoal? Bom, um recado, uau. E agora? Vocês me pegaram. Depois de tantas emoções e tantas palavras, a gente acaba se encontrando sem palavras, né? Mas eu quero dizer para vocês que os céus é de verdade, que Jesus pagou um alto preço pela nossa vida e automaticamente que se você foi tocado por tudo isso aqui, que você compartilhe com mais e mais pessoas, né? Porque nós estamos aqui para fazer isso, né? Anunciar o evangelho. Então, nós ficamos por aqui. Bia, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Nós vamos nos despedir, então. Se vocês chegaram até aqui com lágrimas nos olhos, como nós, né, Fer? Mas com um sentimento de gratidão pelo recado que você nos deixou. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir esse vídeo, dividir com o máximo de pessoas possível. E a gente se vê no próximo Mente Aberta só para elas. Tchau.